Olá, queridos irmãos e irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é missionária Johanna Coelho, do canal Casados para Sempre. E hoje, Deus quer falar com você. Você que fala que Deus está em silêncio, que não vê uma resposta de Deus, que Deus não trabalha a teu favor. Se você não tem conseguido ouvir ou discernir a voz de Deus e parece que você está perdido, esse vídeo é para você. Mas antes de mais nada, eu vou pedir já que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo, você seja notificado. E logo embaixo desse vídeo tem o Seja Membro. Clica lá e dá uma olhadinha para ajudar o nosso canal a ficar ativo. E seja um ministrador da palavra de Deus. Compartilhe esses vídeos nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos levar a palavra a milhares de pessoas. Amém? Deus está em silêncio. E agora? O som é uma das principais formas de comunicação. Por meio dele, é possível saber se está perto ou longe, ou até mesmo se há algum perigo por perto. Entre essas e outras situações, o som pode ser complementar em outros sentidos, ou ser a única referência de orientação por meio da audição. Somos tão acostumados com o som que às vezes o silêncio nos incomoda, principalmente quando perguntamos algo e não há respostas. Mas mais difícil ainda é quando não perguntamos algo ao Senhor e tudo o que temos é o seu silêncio. A Bíblia fala recorrentemente sobre a existência de uma carreira a ser percorrida. 1 Coríntios 9, 23 e 24, Gálatas 5 e 7, Filipenses 3, 12 e 14, Hebreus 12, 1. Mas como correr sem ouvir a voz do Senhor sobre situações específicas? Parece que tudo ao redor e no nosso interior soa muito alto, mas a voz do Senhor permanece em profundo silêncio. Ouvir a voz do Senhor é fundamental para nortear as nossas escolhas. E adiante das situações, só temos duas opções: a vida e a morte. Qual dessas escolher? Por mais que seja óbvio escolher a vida, às vezes escolher a morte parece algo involuntário e carnal. A humanidade se prestou a essa escolha no Éden. Gênesis 3, 1, 6. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Desde o Éden somos responsáveis por nossas escolhas e afetados pelas escolhas dos outros. Dentre as circunstâncias que vivemos, o Senhor espera que usemos o nosso bom depósito. 2 Timóteo 1, 4. Porque nosso amado Pai nos falou palavras precisas que serão usadas no momento oportuno. Após Deus fazer uma nova aliança com o povo de Israel, mesmo diante de um quadro de incredulidade e desobediência, incrivelmente ele apresenta promessas de misericórdia. Em Deuteronômio 31, 3 diz: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor, teu Deus, e tornareis ao Senhor, teu Deus, tu és teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajudará, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. O Senhor tinha dito que iria espalhá-los,
Esse era o plano macroeconômico. Mas quando o plano microeconômico não pôde ser representado para onde cada família iria, eles não sabiam. Não ficamos incomodados se o silêncio de Deus é sobre quando o Senhor Jesus voltará. Em Mateus 24:36 diz: Deus disse que o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai quem sabe. Esse é um aspecto macro, mas normalmente nos incomodamos com coisas que dizem respeito a nós e ao nosso futuro aqui nessa terra. Aspecto micro, onde tudo vai passar, menos as palavras do Senhor, Mateus 24:35. E acredite, esse incômodo tem muito a ver com o nosso coração. Nesses versículos de Deuteronômio, a Bíblia mostra que precisamos dar ouvido às promessas que ele fez e aos conselhos deixados. O termo deres ouvidos diz respeito a atender, obedecer, aceitar o que o Senhor falou em certo momento, significando que ele não falaria repetidas vezes. A mesma coisa é, portanto, quando as situações que ele previu acontecem, a palavra seria necessária, assim como a obediência. Por fim, um dos versículos que mais aquecem o meu coração ainda é em Deuteronômio 30:6. Deuteronômio 30:6. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Parece que quanto maior é o tempo do silêncio de Deus, mais nos sobrevém ansiedade, o que faz com que nossa alegria se esvaia pouco a pouco. Ficamos atribulados e aflitos, porque especialmente nós temos acesso à informação instantaneamente. E o nosso coração se precipita, mas o Senhor quer mesmo é circuncidar o nosso coração. Isso significa dizer que Ele quer que sejamos dele, com a mesma identidade e pensamento, que o amemos e tenhamos vida. Só que não ter respostas faz com que nos frustremos com as expectativas que criamos. Porém, o Senhor nos apresenta o versículo 11 em Deuteronômio. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Opa, parece que agora estamos falando a mesma língua que o Senhor. Uma resposta mais rápida. Ele está em algum lugar, não está longe. E no versículo 14 ele arremata: pois essa palavra está bem perto de vocês, na sua boca, no seu coração, para que a cumpram. Irmãos, quais palavras você tem proferido? A sua boca verbaliza aquilo que enche seu coração, Mateus 12:34. E o seu coração vai consumir aquilo que os seus olhos desejam? Aquilo que a carne quer? 1 João 2,16. Mas o Senhor diz que essa palavra está bem perto. Então, guarde-a, remune-a, fale audivelmente para você mesmo ouvir as palavras do Senhor escritas na Bíblia. Então não haverá silêncio em relação aos planos de Deus. Irmãos, pela lógica humana, o silêncio é a ausência de algo, mas o silêncio de Deus pode significar também tempo de observação. No livro de Jó, é impressionante o tempo que Deus passa observando Jó argumentar com seus amigos. Deus já conhecia o coração dele, mas esse livro registra mais do que estava no coração de Jó. Jó precisava de respostas diante das suas indagações e seus sofrimentos. No capítulo 32, tem um panorama em que Jó era um homem justo, mas os amigos dele, sem argumentos sólidos, apenas o condenavam. Então, Eliú fala com todo respeito e entendimento, pois reconhecia que o sopro do Todo-Poderoso é o que dá sabedoria e entendimento a um homem. Jó 32, 7 e 8. E que Deus é maior que o homem, não havendo sabedoria igual a dele. Recomendo a leitura do livro de Jó, meus irmãos. Não irei me deter nele.
De 42 capítulos, Deus só inicia um diálogo com Jó a partir do capítulo 38, fazendo-lhe perguntas e levando-o a reconhecer sua pequenez diante de coisas grandiosas que ele fez. Entende? Então, Jó lhe responde: sou indigno, que te responderia eu. 44. Esse tempo de silêncio serviu para expor as insatisfações mais íntimas do coração de Jó. Foi necessário que algo acontecesse para que ele as percebesse e tivesse um novo rumo, declarando a Deus: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. A partir da ausência da fala, mas não da a observação de Deus, o relacionamento entre Jó e Deus pode mudar completamente. Assim também, meus irmãos, é com vocês. Deus começou a falar com Jó a partir do capítulo 38, mas antes ele vinha o quê? O coração de Jó. Então, quando você vem para a restauração, a restituição do seu casamento, você entra no deserto ou entra numa fase e você acha que Deus está em silêncio, Deus está te observando, olhando a intimidade do seu coração, as insatisfações do seu coração, para depois Deus vir e reagir aquilo como ele reagiu na vida de Jó. O silêncio também, meus irmãos, é uma das melhores respostas, porque nós podemos parar para contemplar a Deus, tirando a ansiedade e nos enchendo de paz. Ele, meus irmãos, ele nos constrange com o seu silêncio, porque às vezes falamos demais e fica um monólogo enorme. A voz de Deus pode sim ser audível, mas a soberania de Deus também pode se manifestar no mais profundo silêncio durante uma oração regada com lágrimas. Irmãos, aprenda a descansar em meio ao silêncio, porque mesmo em silêncio, Deus pode transformar situações. Quando Deus fala, algo acontece. Ele chama a existência aquilo que não existe. Romanos 4,17. Foi assim que Deus fez a Bíblia que temos, através do seu falar. Portanto, meus irmãos, apresente os seus pedidos ao Senhor, mas peça que os planos deles aconteçam na sua vida, porque é como Jó declarou: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Por fim, meus irmãos, concluo a vocês dizendo que está tudo bem se você orar e nada acontecer. Se Deus não confirmar algo, se as coisas não mudarem positivamente. A soberania e o senhorio de Deus não são medidos pelo que você pede ou ordena, e ele obedece. A criatura não pode ajudar o Criador, não pode dizer a Deus como fazer. A criatura tem que crer que se Deus quiser, ele faz ou não. Ele responde ou não. E isso não muda quanto ele ama você, mas muda o quanto você entende que sua vida não é sua e que você não precisa ter controle sobre ela, mas que se ela estiver e está sob o controle de Deus, calma, tudo cooperará para o seu bem. Romanos 8, 28. Esse bem não são os benefícios nessa terra, pois a porção separada por Deus para os que o amam está na esfera celestial. Filipenses 3, 20. Não há nada de errado em querer construir uma família, fazer um curso superior, abrir uma empresa ou ganhar um salário melhor. Essas coisas são normais e Deus diz que deveríamos viver uma vida normal. Mateus 24, 37. Há somente dois tipos de cristão: os que esperam a vinda do Senhor e os que não o esperam. Se as ansiedades do nosso coração em relação ao nosso presente, o futuro terrenos, estão se sobressaindo ao propósito que Deus tem para nós, então precisamos silenciar essas coisas e ouvir o que Deus tem falado. Meu irmão, logo descobrimos que para nós, cristãos do século XXI, Deus não se cala, pois nos deixou sua palavra escrita por meio da Bíblia. Na verdade, Deus pode se calar sobre questões que nos perturbam, para que nos reencontremos e realinhemos as nossas expectativas sobre o fato de que,
Se vivemos para Deus, Ele cuida do nosso futuro e não precisamos estar inquietos. Filipenses 4, 6, 7. Não é sobre nós, é sobre Ele manifestando o seu poder em nós. Eu não sei o que você perguntou e Deus não respondeu, ou se Ele vai responder, mas creia que, mesmo sendo Senhor, Ele é o Pai e sabe que seus filhos precisam. Entretanto, nem por isso deixou de ser o Senhor. Ele foi servo, mas não é nosso servo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 4, 14, 15. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra entre ao teu coração e que você tire essa ansiedade, porque Deus está em silêncio, mas Ele está olhando suas atitudes, o seu coração e o seu pensar. Fique na paz e lembre-se que o milagre de Deus é no estalar dos dedos. Fiquem com Deus.